Um objeto repleto de mistério e de fascínio e de um poder celestial do próprio Deus, ou simplesmente uma das manifestações do poder divino na Terra. A Arca da Aliança é uma peça antiga do judaísmo e do cristianismo que deixa muitas e muitas pessoas perplexas até os dias de hoje, até porque, infelizmente, não se sabe aonde está escondida a Arca da Aliança, mas neste vídeo eu estarei falando de algumas visões e interpretações sobre onde está, afinal de contas, a Arca da Aliança. Dito isto, fiquem com mais este conteúdo do canal, não se esqueçam de se inscrever e deixem os seus likes e também os seus comentários. A Arca da Aliança ela é muito, mas muito antiga, desde a época de Moisés, quando Deus mandou um dos israelitas construir tal arca, que no caso foi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, o qual fez a arca para Deus. A Arca da Aliança ela tem a idade de cerca de 3.400 anos, quando os israelitas ali estavam saindo do Egito. No caso, Deus pediu para Moisés para construir uma arca. A Arca da Aliança é repleta de poder e de grande mistério, até porque o próprio poder de Deus se manifestava dentro da arca, e muitos povos ali que tentavam muitas das vezes possuir a arca, muitas das vezes recebiam diversos tipos de flagelos, pragas e até mesmo eram mortos instantaneamente por conta de quererem possuir talvez o maior tesouro dos israelitas. O último relato que se sabe a respeito da Arca da Aliança e seu desaparecimento repentino foi quando Nabucodonosor, no caso, no século 6 a.C., atacou Jerusalém, e os caldeus do caso ali, segundo esta visão, ali pegaram a Arca da Aliança, e foi a partir daí que a arca desapareceu. Muitos acreditam que a arca simplesmente os caldeus tomaram para si ela, e logo após os caldeus, no caso, ela ficou obscura, ela ficou, no caso, escondida. Alguns vão dizer que o Império Persa ali teve acesso à arca por permissão de Deus, para simplesmente por conta dos pecados de Israel, os israelitas não a mais teriam. Porém, no caso, existem algumas interpretações, algumas visões sobre para onde, afinal de contas, a Arca da Aliança foi parar. Uma visão muito amplamente difundida nos dias de hoje é a seguinte, de que a Arca da Aliança, no caso, ela foi parar na Etiópia. Segundo algumas tradições cristãs e judaicas etíopes, a arca foi mandada ali para a Etiópia e foi escondida ali por séculos e mais séculos. Existem pessoas que afirmam, até mesmo nos dias de hoje, que a arca está sim na Etiópia, na África, e que, no caso, alguns descendentes de levitas ali africanos, que têm ali uma descendência judaica pela tribo de Levi, apesar de serem cuxitas, serem africanos, eles ainda cuidam e zelam da arca. Existem tantos relatos e tantos relatos sobre isso, que muitos chegam a dizer que alguns destes descendentes aí distantes aí de levitas que ainda cuidam da Arca da Aliança, alguns deles muitas das vezes entraram no local onde está guardada, ali no caso uma igreja, por assim dizer, onde está guardada a arca ali. Muitos destes levitas contam histórias ali, estes judeus aí, no caso, descendentes aí de levitas que moram na Etiópia e que cuidam da arca, muitos deles acabam dizendo que algumas pessoas que entraram lá sem ter o coração puro acabaram sofrendo flagelos, alguns ficaram cegos, outros até mesmo ficaram loucos. Uma outra visão e interpretação, além da visão de que a arca estaria, no caso, na Etiópia, na África, guardada por alguns descendentes da tribo de Levi, existe também uma interpretação e uma visão de que a arca, no caso, ela está onde era o antigo templo do rei Salomão, soterrada ali, guardada, embaixo do que hoje é, no caso, a mesquita do Domo de Ouro em Israel.
Muitos judeus atualmente acreditam aí nesta tese, nesta interpretação e teoria, e muitos deles chegam até mesmo a afirmar que ela está ali aonde era o templo do rei Salomão, o templo de Salomão, ali embaixo, ali naquela região, ali embaixo do que hoje é aquela grande mesquita. Muitos judeus, quando questionados e perguntados, afinal de contas, aonde está a arca da aliança? Ela foi perdida? O que aconteceu com ela? Muitos judeus simplesmente dizem que a arca está ali embaixo. Porém, muitos e muitos arqueólogos já escavaram, já olharam ali a região, porém eles não encontraram vestígios aí da antiga Arca da Aliança. Além desta visão aí judaica antiga sobre o paradeiro da Arca da Aliança, nós também temos outras visões e teorias do paradeiro da Arca da Aliança. Uma destas outras teorias vai dizer o seguinte, que a Arca da Aliança, ela simplesmente está sendo guardada e vigiada aí pelo governo dos Estados Unidos da América e está sendo há séculos ali, no caso, guardada. E muito antes disso, acreditam ali que, no caso, templários, quando chegaram ali naquela região de onde é Israel, eles acabaram encontrando esta arca e foi passada aí de geração em geração sendo guardada por templários, entre outros, que acabaram nos dias de hoje nas mãos aí do governo dos Estados Unidos. Muitos filmes aí, no caso, hollywoodianos, aí até mesmo demonstraram aí de que a arca estaria até mesmo guardada na Área 51. Sim, isso mesmo que você escutou. Filmes como, por exemplo, Indiana Jones, vão demonstrar aí que a arca foi guardada e escondida na Área 51. Porém, muitas dessas teorias aí, muitos são aqueles que acreditam nelas, ou até mesmo as interpretações de que a arca simplesmente está na África, na Etiópia, guardada por descendentes levitas, ou que simplesmente ela está nos escombros ali de onde eram ali o primeiro templo de Salomão. Porém, além de todas estas interpretações, existem outras visões e teorias do paradeiro da Arca da Aliança, porém eu citei somente estes para vocês. Mas, além deles, existe uma interpretação bíblica cristã antiga de que simplesmente a Arca da Aliança não está mais neste mundo. Sim, exatamente isso que você escutou. Segundo aí muitos cristãos, eles interpretam desta forma, segundo eles, a Arca da Aliança, ela não está mais aqui neste mundo, e no caso, o próprio Senhor Deus, ele tomou a Arca da Aliança desta terra, e a Arca da Aliança não está mais aqui. Vou explicar melhor para todos vocês agora. No caso, segundo esta interpretação cristã, a arca ela foi retirada da terra e ela não mais ficará aqui nesta terra, mas sim nos céus. Até porque, no caso, quando Cristo, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele padeceu na cruz e quando ali foi findado e foi entregue o Espírito nas mãos do Pai, no caso ali, naquele momento, quando Cristo, no caso ali, ele morre, no caso, naquele exato momento, a Arca da Aliança, no caso, o véu do templo foi rasgado, e se cumpriu finalmente a profecia do Messias, do Salvador, do próprio Deus encarnado em terra. E, no caso, logo após, iria ressuscitar. Neste momento, Deus tomaria a arca da terra, no caso, como sendo o último símbolo do Antigo Pacto, ou simplesmente do Antigo Testamento, ou muitos preferem dizer Antigo Testamento. No caso, esta última marca do Antigo Testamento, Deus levou para si. Muitas pessoas dizem que o Antigo Testamento foi simplesmente acabado, que o Antigo Testamento não vale mais, mas na verdade o Antigo Testamento, o tempo dele, na verdade, se findou. O findamento em Cristo ali se acabou. No caso, não é o Antigo Testamento que deixou ali de ter valia, mas sim que o tempo agora é o tempo da graça em Cristo Jesus. E no caso, o próprio Deus retirou este símbolo do Antigo Testamento e levou para os céus, como nós podemos ver que está escrito no próprio livro do Apocalipse, que Deus tomou sim a Arca da Aliança, no caso da terra, para os céus.
Apocalipse 11:19. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Mas me diga vocês aqui nos comentários, qual destas interpretações e teorias vocês acreditam? Se eu esqueci alguma interpretação ou simplesmente teoria do paradeiro da Arca da Aliança, escrevam aqui nos comentários que eu estarei respondendo todos vocês. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.